Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Cada homem tem a vida exterior, conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima, da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus, e de todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra de elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos lavassem as mãos. Isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem as suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento, no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz, na solidão indevassável dos seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes.
Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Em cadeias, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Paulo, Efésios 6:20. Observamos nesta passagem o apóstolo dos gentios numa afirmativa que parece contraditória à primeira vista. Paulo alega a condição de emissário em cadeias e, simultaneamente, declara que isto ocorre para que possa servir o Evangelho livremente, quanto convinha. O grande trabalhador dirigia-se aos companheiros de Éfeso, referindo-se à sua angustiosa situação de prisioneiro das autoridades romanas. Entretanto, por isto mesmo, em vista do difícil testemunho, trazia o espírito mais livre para o serviço que lhe competia realizar. O quadro é significativo para quantos pretendem a independência econômico-financeira ou demasiada liberdade no mundo, a fim de exemplificarem os ensinamentos evangélicos. Há muita gente que declara aguardar os dias da abundância material e as facilidades terrestres para atenderem ao idealismo cristão. Isto, contudo, é contrassenso. O serviço de Jesus se destina a todo lugar. Paulo, entre cadeias, se sentia mais livre na pregação da verdade. Naturalmente, nem todos os discípulos estarão atravessando esses montes culminantes do testemunho. Todos, porém, sem distinção, trazem consigo as santas algemas das obrigações diárias no lar, no trabalho comum, na rotina das horas, no centro da sociedade e da família. Ninguém, portanto, tente quebrar as cadeias em que se encontra na mentirosa suposição de que se candidatará a melhor posto nas oficinas do Cristo. Somente o dever bem cumprido nos confere acesso à legítima liberdade. Emmanuel. Boa noite a todos, obrigada pela oportunidade. Vamos fazer a nossa prece inicial. Elevemos os nossos pensamentos a Jesus, agradecidos pela fé, pela paz, harmonia, pela saúde e principalmente por essa doutrina maravilhosa. Pedimos também a Jesus amparo e proteção aos lares e aos nossos irmãos desencarnados por essa terrível pandemia. Pedimos também que o Senhor nos proteja para que possamos manter o nosso pensamento positivo, para que não possamos contrair essa terrível doença. Pedimos também a Jesus e a Aniceto que não nos desvie dos nossos propósitos, dos nossos irmãos, da caridade e do amor ao próximo. Agradecemos a todos por essa oportunidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não deixei-nos cair em tentações, livra-nos de todos os males. Que assim seja. Com essa prece, damos início aos trabalhos dessa noite. Assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite a todos, que Jesus os abençoe hoje e sempre. Vamos conversar nessa noite sobre a questão 159 do Livro dos Espíritos, que está lá no capítulo 3, da volta do espírito, extinta a vida corpórea, a vida espiritual, separação da alma e do corpo. E a questão 159 nos traz a seguinte pergunta: que sensação experimenta a alma
no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos. E aí os espíritos deram a seguinte resposta a Kardec: depende. Se praticar o mal pelo desejo de praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado de haveres praticado. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada de grande peso, pois não teme nenhum olhar condenatório. E aí, Miramês traz para nós uma questão, um comentário a respeito dessa questão. Ele diz o seguinte: a alma, quando chega ao além, ao deixar o corpo físico, pode sentir-se feliz ou constrangida, dependendo do modo de vida que levou. O Evangelho é um instrumento de salvação para todos nós, pois nos induz a uma moral sadia. Os seus conceitos são de luz, nos mostrando e nos ajudando a modificar os pensamentos, as ideias, a palavra e a própria vida, copiando a vida de Jesus em todos os seus aspectos de nobreza. O céu começa aqui na terra. Se queremos alcançá-lo, trabalhemos em nós mesmos, cortando as arestas e procurando transformar todos os nossos impulsos inferiores em virtudes, do porte das que foram ensinadas e vividas por nosso Senhor Jesus Cristo. O desleixado na moral sofre as consequências do seu desleixo, mas o que viveu trabalhando para o seu autoaprimoramento recebe, ao chegar ao além, o prêmio dos seus esforços, e a luz de Deus dar-lhes a luz da vida. O justo é exaltado todos os tempos, seja onde for. O homem honesto é louvado e acreditado na terra e no céu. Ninguém perde por ser trabalhador, justo e caridoso. Esse homem é, pois, o ganhador de sempre. Porém, a criatura que não observa as leis criadas por Deus e zeladas por seus vigilantes, sofre sempre por sua cegueira. Não devemos deixar para melhorar depois da nossa desencarnação. Isso é ignorância e perda de tempo. Comecemos logo, se sentirmos necessidade. Qualquer esforço no sentido de melhorar moralmente é válido, e é nesse gesto que as luzes começarão a acender em nossos corações, refletindo-se nas nossas consciências. A lei das vidas sucessivas deve ser pesquisada, porque é nela que se encontra a chave que nos dá a compreensão necessária e que nos leva a nos esforçar todos os momentos por nossa melhoria moral. E na conduta do dia a dia, coloquemos o Evangelho em nossa vida, que aí sim passaremos a melhorar. A consciência registra tudo o que se faz, e quando se escreve nela o que está em desacordo com a vontade de Deus, os reflexos surgem, e surgem por muitos meios. E nós chamamos esses reflexos de tristeza, de medo, de desespero, violência.
orgulho, vaidade e egoísmo. Fazemos ainda com que a ignorância domine os nossos passos. E eis aí a infelicidade da alma, criada por nós mesmos. Não esperes chegar ao além para cuidar das coisas do espírito. Não façamos isso. Comecemos agora. Comecemos de onde estivermos. Toda hora é hora de começar. Examina quem és, o que pensas e o que fazes nessa vida. Se tiveres algo para modificar, modifique-o sempre. E sempre comparando essa mudança com os ensinamentos de Jesus, que nunca erraremos o caminho, pois Jesus é a estrada dos homens, é a vida e é a verdade. Diante de todos os esforços na prática do bem, Jesus criará em nosso coração uma luz que, brilhando, não deixará que nos perdemos na sua direção, pois foi Ele sempre, que nos guiou. Procuremos leituras edificantes. O homem que não gosta de leituras demora a compreender a própria lei que o dirige. Deus nos ajuda por vários meios e vários meios diferentes, mas constantes. E Jesus nunca nos abandona. Usa todos os seus recursos possíveis e disponíveis para nos despertar para a vida do além. Mesmo quando nos movemos na carne, é certo que, fazendo o mal e não nos interessando pelo nosso bem e pelo bem do próximo, esquecendo de amar a Deus sobre todas as coisas, como nos ensinou Jesus, ao chegarmos no além, pelos processos da morte do corpo, a tristeza e o arrependimento parecerão nos matar novamente. Esse foi o comentário do Miramês, que nos trouxe, que nos disse o quê? Ele nos diz aqui que ao chegarmos no mundo dos espíritos, nós vamos nos sentir ou aliviado ou envergonhado. E isso vai depender de nós, Depende de nós aqui agora que estamos. Vai depender da nossa postura, do nosso comportamento, de como nós temos agido. Se nós temos agido na prática do bem, seguindo os ensinamentos que Jesus nos trouxe, seguindo seus passos, nós não teremos problemas no mundo espiritual. Pelo contrário, nós nos sentiremos aliviados, seremos, como diz aqui, merecedores de um prêmio. Mas isso vai depender de nós. Agora, se nós desleixarmos, deixarmos de lado os ensinamentos de Jesus e entrarmos na prática do mal, com certeza nós nos envergonharemos ao chegarmos no mundo dos espíritos, E não adianta, depois de desencarnado, arrepender. A oportunidade que nós temos é agora de mudarmos, de refletirmos e de analisarmos a nossa conduta. Se a gente perceber que estamos saindo do caminho, dos passos, de Jesus, ainda há tempo. Toda hora é tempo de recomeçar a mudar o que está errado, Para que não nos sentimos mal e constrangidos,
E, com certeza, colheremos, né, as consequências, né, dessa nossa má postura, desse nosso mau comportamento, desse nosso desvio de caminho, né? Então, cabe a nós a decidir como vamos nos sentir no mundo espiritual, né? Então, se nós estivermos seguindo os ensinamentos de Jesus, nós com certeza nos sentiremos, como ele disse aqui, aliviado, como se tivéssemos tirado um peso de nós. Agora, caso contrário, nós estaremos nos sentidos, né? Nos sentiremos mal, envergonhados, constrangidos e colheremos a consequência das nossas atitudes aqui, né? E não vai adiantar arrepender depois que estiver lá. Temos que aproveitar a oportunidade agora, de mudarmos, crescermos e melhorarmos agora. Então fica aí para vocês, né, para nós, o estudo da questão 159. Obrigado pela oportunidade e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, pessoas, tudo bem? Por aqui, Wagner Costa. Satisfação muito grande em passar alguns minutos aqui com vocês, falando um pouco do Evangelho. É sempre bom, por tão longo ou tão curto seja o tempo que nós tenhamos, mas falar sobre o Evangelho é sempre bom. É aquele jugo leve, né? Dá um alento à nossa alma. E vamos hoje aqui passar um pouquinho, trazendo uma passagem do Evangelho. Hoje vamos conversar sobre o tema Ajuda-te e o céu te ajudará. Te ajudarás. A princípio é simples. Eu estou dizendo que ajuda-te, você mesmo se ajude. Se você se ajudar, o céu com certeza também vai lhe ajudar. Não parece simples? A única coisa que a gente pergunta assim, como é que nós podemos nos ajudarmos? Como é que eu posso me ajudar? O que eu preciso fazer para me ajudar? Será que tem alguma fórmula? Qualquer ajuda que eu fizer, o céu vai me ajudar. Como essa ajuda do céu? Vamos ver se a gente consegue destrinchar um pouquinho isso aqui. E com certeza no final clarearemos algumas coisas, algumas dúvidas. E outras surgirão. E que bom que tenhamos outras dúvidas. Para que possamos ir buscar em outros locais, com outros amigos, em outras palestras, na literatura espírita, que essa é nossa missão. Como trabalhadores da última hora que somos, precisamos estarmos o tempo todo em busca do conhecimento, para que sejamos melhores instrumentos para a espiritualidade. Quando a gente abre lá no capítulo do Evangelho, que ele traz, o capítulo 25, ele fala, buscai e achareis. Já surge logo a primeira dúvida. Como seria isso? Buscar e achareis. Isso quer dizer o quê? Se eu for buscar, procurar, eu acho? É só isso? Estamos falando aqui em ajuda-te, o céu te ajudarás. Então, se eu buscar essa ajuda, eu vou achar? É simples assim? Será que basta apenas eu procurar, que eu vou encontrar ela e vou satisfazer meu ego? Vou encontrar a paz espiritual que tanto procuro? Será que é só eu procurar que eu vou conseguir achar? Aí o Evangelho traz mais. Ele diz, pede e se vos dará. Poxa, tá tão simples. Ajuda-te, que o céu te ajudarás. Busque, que você vai achar. Quer mais simples? Peça. E o céu vai lhe dar. Olha como é simples de pedir. Você pode me dar? Tome. Ó. Tem alguma dificuldade nisso? Não, né, gente? A princípio está bem tranquilo. Pede e o céu vos dará. Ele diz mais ainda. Batei a porta e se vos abrirá.
Poxa, basta bater e a porta vai abrir para a gente. Basta pedir e virá até a gente. Basta buscar, vá em busca e nós vamos encontrar. O Evangelho está dizendo aí que está tudo aqui para a gente. Não tem nenhuma dificuldade. Não é nenhum bicho de 7 cabeças te encontrar a nossa paz espiritual, o nosso caminho evolutivo. Estamos procurando em sucessivas encarnações a nossa melhora e também a melhora da nossa humanidade. Precisamos evoluir individual e coletivamente. Não podemos esquecer nunca isso. Não podemos dizer, eu melhorei, sou um excelente espírita agora, fazia tais coisas. Hoje em dia eu já mudei minha vida, vivo do Evangelho, estou sempre trabalhando no centro espírita, estou fazendo minhas caridades materiais, e dentre outras. Então, eu sou outra pessoa. Tá? E você está contribuindo em quê para a nossa coletividade? Vamos pensar nisso também. Então, a princípio, está tudo aí para a gente. E está tudo aí para a gente. Basta a gente saber buscar para achar. Basta a gente saber pedir para obter. Basta a gente saber em que porta bater. Em Mateus, capítulo 7, de versículo de 7 a 11, ele diz: se nós, seres humanos, que somos tão ruins, com tanta maldade ainda no coração, se o filho pede um pão, a gente dá. Se o filho pede um peixe, nós não damos uma serpente, nós damos um peixe. Como é que Deus, que é extrema bondade, Ele é só bondade, vai fazer diferente? Como é que nós, que ainda somos tão imperfeitos, trazemos aí sucessivas encarnações de atrocidades, ainda nesta encarnação que é a melhor nossa, ainda continuamos fazendo algumas coisas erradas. Ainda não conseguimos extirpar totalmente esse mal da gente. Como é que Deus, essa consciência de extrema sabedoria, de extrema bondade, não vai dar para nós que somos filhos deles, que pedimos? Mas lembra de uma coisa. O filho pede: papai, eu quero um videogame. Aí você fala: tudo bem, vou lhe dar um videogame. Papai, eu quero um skate. Tudo bem, vou lhe dar um skate. Mas para você obter seu skate, para você obter seu videogame, você precisa dar um retorno. Você precisa ser um bom filho. Você precisa estudar, passar na escola, obedecer seus pais, seus avós, seus tios mais velhos, ajudar nas tarefas de casa. Então, a gente dá alguns requisitos para que ele cumpra, para que ele possa dar um retorno. Você está tendo aqui o skate que você pediu, não apenas porque você pediu, mas que você está demonstrando ser um bom filho, respeitador, está gostando de estudar, está cumprindo as suas atividades. E é isso que Deus vai fazer. Nós não vamos pedir: o Pai, me dá paz. Ele fala: mas meu filho, você está em constante guerra. Eu estou aqui mostrando o caminho para você da paz. Mas você vai em busca da guerra. Você precisa mudar o seu modo de viver. Mas é quando eu chego no meu trabalho, aquele clima, que eu olho para aquele meu colega que senta ao lado, na mesa ao lado, me sobe um calor assim, pai, sabe que eu não aguento, eu começo a estourar, já fico de mau humor. Se você sabe o que lhe está trazendo esse mau humor, primeiro procure saber o que é. Por que essa pessoa lhe traz isso? Porque nós já brigamos no passado e eu não consigo perdoar ele. Ponto. Primeiro ponto. Houve algo no passado, ele está ali na dele e é você que não consegue perdoar. É você que está guardando esse rancor. Quando a gente fala de rancor, né, é aquele exemplo, né, é a pessoa tomar um pouquinho de veneno todos os dias e esperar que o outro morra. Não, é gente que está se consumindo. Pai, eu quero ganhar na Mega Sena, eu quero ficar milionário.
E fala, meu filho, nas 2 últimas encarnações você foi uma pessoa muito rica. E você esqueceu de todos. Você deixou o orgulho e o egoísmo lhe dominar de tal forma que nesta encarnação você não pode ser, para o seu bem, você não pode ser milionário. Mas você está na condição boa. Você tem um trabalho, você tem uma casa para morar, você tem o que comer todos os dias, você tem o que beber todos os dias. Seu filho está estudando numa escola particular. Não tá ruim para você? Mas eu quero viver sem ficar contando, sem estar fazendo quantas dívidas eu tenho. Eu quero viajar no mundo todo, meu filho. Isso eu não posso lhe dar. Eu estou lhe dando isso aqui para você viver bem. Você já, inclusive, está trabalhando na casa do Espírito, está fazendo sua caridade. Você está conseguindo bons pontos aí nessa sua encarnação. Por mais que seja imperceptível para você e para outros, para mim, eu estou percebendo essa evolução. Continue nesse caminho. Nada lhe faltará. Está conseguindo começar a entender? Então, assim, o Pai vai nos dar. Assim, é só para pensar com nossos filhos. Eles pedem tudo, mas nem tudo nós podemos dar. Às vezes não temos condições de dar, ou às vezes naquele momento não é o momento certo de dar para eles, ou também não temos condições, não temos condições de dar. Ou não queremos dar, porque não é necessário que eles tenham aquilo. É assim nosso Pai. Pede, mas saiba pedir. E aí ele vem e traz o seguinte, quando ele fala ajuda-te e o Senhor te ajudará, que ele fala buscar e achareis, que a gente fica, se eu buscar o quê? É análogo, tanto que eu botei aqui até o contrário, é análogo. Quando fala buscar e achareis, a mesma coisa está falando, ajude a si mesmo e nós te ajudaremos. Faça a sua parte e nós te ajudaremos. Lembra dos requisitos que a gente falou aqui para nossos filhos? Ajude em casa, respeite os mais velhos, estude, faça a sua parte, que você pode ter no final uma recompensa porque você se dedicou e demonstrou ser uma boa pessoa. É a mesma coisa. Faça a sua parte. Meu pai, eu queria tanto aquela promoção no trabalho, você está me dedicando. Meu filho, você até merece. Mas você precisa se ajudar. O que é que você não está fazendo para merecer essa promoção agora? Reflita com sua consciência. Faça uma reflexão, retorne lá mentalmente no seu trabalho. O que é que você está fazendo que não está conseguindo ser visto por seu superior e que eles percebam que você é merecedor daquela promoção? Se for falando assim, eu percebo que eu sou uma pessoa de maus tratos mesmo. Ninguém consegue ficar ali comigo ao redor. Eu falo muito alto, eu grito com as pessoas. Mas é algo que eu não consigo controlar. Eu fui criado assim. Eu preciso trabalhar isso. Então, meu filho, vamos pensar uma forma de você melhorar esse seu trato com seus companheiros. Porque ninguém gosta de ser gritado o tempo todo. Até seu chefe falou, poxa, Joãozinho é uma boa pessoa. Ele tem um conhecimento total aqui no nosso ambiente de trabalho, desse setor aqui. Quem mais conhece depois de mim aqui é ele. Só que eu não posso dar esse cargo de chefia aqui a ele, porque é uma pessoa muito conturbada e vai terminar atrapalhando aqui o meu trabalho. Vou dar a Maurício, vou dar a Joana. Então, você percebe, mas eu não consigo sozinho, pai. Você já percebeu que existe algo chamado terapia que pode lhe ajudar? Já procurou o centro espírita? Faça um tratamento. Conheça a si mesmo. A terapia vai lhe ajudar nisso. Então, Jesus vai mostrando os caminhos que a gente pode seguir, os requisitos que precisamos adquirir para poder galgar aquilo que a gente está pedindo. E continua sendo simples. Não mudou nada. É simples para você, Wagner. Você não sabe o que é para mim tentar mudar esse meu temperamento. Eu sei. Mas uma coisa que a gente não pode continuar é aquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não. Somos espíritos imortais e espíritos criados por Deus para sermos perfeitos.
Essas coisas que nós trazemos, né, do nosso passado, isso tem que ser vencido. Claro que isso não foi criado, foi só na encarnação que era assim, passou. Não, isso foi sendo conquistado ao longo das encarnações. Então, assim como conseguimos nossas virtudes ao longo das encarnações, nossos vícios também foram adquiridos ao longo das encarnações. Então, assim como precisamos aprimorar nossas virtudes, também precisamos ir desvencilhando dos nossos vícios. E a gente consegue. Uma frase bem simples e direta. Deus só dá a mochila que cada um consegue carregar. Ele não dá uma mochila mais pesada para ninguém, nem uma mochila mais leve para ninguém. É exatamente o que cada um consegue carregar e suportar, inclusive estar pulando com essa mochila quando a gente conseguir entender e traçar o caminho que Jesus pensou para nós. Aí no Evangelho, ele tem o seguinte: na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e se defender dos seus inimigos. Ele fala, para o homem naquela época, para o ser humano naquela época, em que ainda estava começando, dando seus primeiros passos, o que ele pedia era um alimento para sobrevivência e um lugar para morar, para ficar. Para quem tem criança, né? Ou até aqueles adultos, crianças que gostam de desenho, de animações, aquele filme Os Crudes traz isso. Aquela família que estava sempre procurando uma caverna para sobreviver. E muitas outras já tinham morrido por conta das intempéries daquele momento, dos animais, da natureza. Então, eles viviam o tempo todo procurando uma forma de não morrer e procurando a melhor caverna para passar uma temporada. Até que surge outro que já tem um conhecimento melhor e sabe, olha, vamos para tal lugar, porque tudo isso aqui vai destruir. E tal lugar é melhor. Então, aí eles vão sobrevivendo a isso. Eles vão melhorando a isso. Só que aí, uma coisa ele traz no Evangelho e fala o seguinte: Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou um animal. Então, assim, quem vive de instintos, quem vive apenas de sobrevivência, são os animais. E nós não. Então, ele traz, vocês, seres humanos, terão algo a mais do que os animais. E é justamente esse desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele a pesquisa dos meios de melhorar a sua posição. Então, é essa vontade de ficar, poxa, eu não quero ficar só aqui fugindo de caverna em caverna. Eu preciso de algo melhor. Aí chega um rapaz mais novo desse desenho que eu estou falando e fala, tem um local chamado Amanhã. E lá é o paraíso. Não tem isso tudo aqui. E realmente, quando eles conseguem vencer todas aquelas intempéries da natureza, eles vêm num local belíssimo com a natureza, com praia e tudo. E eles vão começando a evoluir. Então, por mais que nós tenhamos na nossa infância, na humanidade aqui, vivido apenas na sobrevivência, igual aos animais, Deus colocou algo a mais para a gente. E por mais que nós tenhamos qualquer tipo de, como está aí, alguma deficiência ou algo que possa impedir da gente seguir, Deus colocou lá e disse, vá, você é mais que isso. Nada do que está aqui vai lhe atrapalhar. Se você quiser, você vai vencer qualquer obstáculo que seja. E nós somos capazes disso. Nós somos capazes de vencer qualquer obstáculo que vem em nossas vidas. Porque nós somos filhos do Pai Eterno. E nós somos criados para sermos felizes. Não viemos para ficar em sofrimento absoluto. Se momentaneamente, nessa encarnação e algumas sucessivas, estamos passando por miséria, por sofrimento,
é para a gente aprendizado pelo que nós fizemos no passado. Estamos reparando algumas coisas que fizemos errado. E se a gente faz uma coisa errada, precisa reparar, não é? Se nosso filho faz algo errado, a gente vai lá, conserte, peça desculpa. Não é assim? É a mesma coisa, Deus. Você errou. Olha o que você fez àquela família no passado. Você vai ter que voltar lá para pedir desculpa. Essa relação você precisa ser reparada. Então, como nós temos esse desejo que está aqui latente, essa centelha divina que está aqui conosco, nós não podemos nos compararmos aos animais. Deus falou, vão em frente. Vão em frente, mas lembre-se, pede ajuda. Estou aqui. Não posso fazer o trabalho por vocês. Mas peça ajuda. Exercite essa humildade e peça ajuda. E com isso, quando essa humanidade vai evoluindo, nós temos o aperfeiçoamento da ciência. E aí a gente começa a ter uma civilização mais industrial, com mais conhecimento tecnológico, uma facilidade, a saúde, não morremos mais com doenças simples, como uma simples gripe, né? Que também não é uma simples gripe, mas não falecemos mais assim. Surgiram doenças mais graves, mas nossa ciência conseguiu acompanhar essa evolução das doenças e trazer novos conhecimentos. Então estamos sempre evoluindo, sempre procurando o melhor. A gente fala, poxa, tinha um carro há 10 anos que chegou, era o top de linha. Hoje em dia, quando você vê os carros mais novos, aquele top de linha há 10 anos não é uma sucata. E olha que naquela época, eu me lembro de uma época que o Scott XR3 vermelho era um dos melhores carros. Eu passava na rua e ficava assim, rapaz, que carrão. Hoje em dia, então assim, é porque nós estamos sempre procurando o melhor. Mas precisamos procurar o melhor para evoluirmos. Precisamos procurar o melhor para ajudar a nossa coletividade. O que ele fala? Com isso, há um aumento da inteligência e também a depuração da moral. E aí o ponto é sensível e importante. Não adianta nada eu aumentar a minha inteligência e muito e a depuração moral não me acompanhar. Nós acompanhamos nossa história como está repleta de mentes brilhantes, mas com a moral deturpada. O quanto o continente europeu, no seu imperialismo lá na África, quanto de africanos, milhões e milhões de africanos foram mortos como se fosse água. O Hitler também, a Alemanha nazista também, quantos judeus, negros, homossexuais que foram mortos de forma brutal. E dentre tantos outros casos, se for ficar elencando aqui dois, vai passar a noite toda só falando nisso. Mas você perceba, são pessoas que eram inteligentes. Os cientistas nazistas criaram várias formas para poder matar outras pessoas. Então eram mentes brilhantes, com inteligência belíssima, que podia trazer muito para a humanidade. Só que a moral não acompanhou. Nós temos duas figuras aí que demonstraram que era pessoa, que é um ser humano com a moral elevada. Um ser humano caridoso, um ser humano representante de Jesus. O próprio Espírito que leva o nome desta casa, Francisco de Assis. Um belo exemplo de um cristão. Diria que um que mais se aproximou do ensinamento do Cristo. Mas é necessário. Nós precisamos evoluir com a nossa inteligência. É necessário. Não dá para continuar mais como na Idade das Pedras. A gente precisa evoluir. Mas também é imperativo que a nossa moral acompanhe a nossa inteligência. Então, se eu estou pedindo ajuda e eu esqueço a minha moral,
Eu só estou pensando numa forma aqui milaborante para eu poder ganhar mais dinheiro. Pensei em algo aqui que eu vou poder dar um golpe em algumas pessoas e botar bilhões em meu bolso. E estou pedindo ajuda a Deus. Falei, epa, não conte comigo não. Só vamos acertar, pedir, quando isso começa a subir juntos. Quando eu começo a minha inteligência acompanhar a minha moral. E aí, coletivamente também. Se eu tenho um grupo de grandes mentes, brilhantes, inteligentes, grandes cientistas, mas só trabalham em prol de si, só trabalham em prol de conseguir novas fórmulas médicas, novos medicamentos, novas curas, novas tecnologias, apenas para o dinheiro entrar no bolso, e eu não penso na coletividade, não estou sendo o bom cristão. A minha moral precisa acompanhar, porque essas pessoas, se elas se dedicaram, estudaram e são ótimas, vão ganhar dinheiro, sim, e têm direito a esse dinheiro, sim. Mas ela precisa pensar no coletivo também. Ela pode usufruir do que foi conquistado, mas ela também precisa devolver isso para a coletividade. Então, não adianta meu pai me dê a Mega Sena para eu ganhar, para eu ficar rico. Com a minha inteligência eu vou poder fazer muitas coisas. Mas aqui só para minha família, né, pai? Para mim, minha esposa, meus filhos, meus pais, meus irmãos. Tá bom. Deixa eu falar, não. Meu pai, mas eu aprendi desde cedo que faria pouco meu pirão primeiro. Não, meu filho, não é isso que eu quero para você. Eu quero que você seja um bom cristão. Achei ótimo que você conseguiu evoluir, sua inteligência chegou a tal patamar. Mas você não é só nesse mundo. Você precisa devolver tudo que foi colocado para você, que você soube aproveitar para outras pessoas. E assim, gente, nessa caminhada, nós encontramos algumas pedras no caminho. E às vezes vai ser assim como esse primeiro quadro mesmo aí, nessa relva aí. Você tá na caminhada, pô, tá ótimo, tá tudo dando certo em minha vida. De repente aparece uma pedra no meio do caminho. Aí você para. E agora, meu Deus, o que eu faço? Você tenta passar, cai. Tenta pular, cai. Tenta se esgueirar pelo canto, cai. Poxa, eu não consigo passar dessa pedra. Ô meu pai, o que eu faço? Me ajuda. Olha. Ô pai, me ajuda a vencer esse obstáculo. Aí ele vai falar, percebeu que olha para esse obstáculo. Veja o que é ele. Aí você vai estar assim como da segundo quadro aí. Entendendo o que é o obstáculo, porque ele está na sua frente. Ele fala, pai, acho que eu estou entendendo. É porque eu realmente consegui aquela promoção que eu tanto almejava. Porém, eu consegui isso à custa de passar por cima de muitas pessoas. De perder algumas amizades. De trair algumas amizades. Para que eu pudesse conseguir a minha promoção. Aí Deus fala, tá vendo? Vou lhe ajudar. Vamos tentar refazer aquilo que você fez de errado. Vamos tentar reparar. E você vai ver que essa pedra que está no seu caminho, ela é simples. E a gente vai e consegue passar por essa pedra. Chega mais à frente, aparece outra pedra maior, 2 vezes maior. Ele fala, pai, e agora? Ele fala, olhe um pouquinho para trás. Você lembra daquela primeira pedra que estava lá? Que você ficou atordoada com o que fazer com aquela pedra? Seu caminho estava tão livre, tão lindo, e de repente apareceu uma pedra que atrapalhou o seu caminho? Lembro. Lembra como você era? Eu era um pouquinho desajeitado mesmo, estava perdido.
Se você se deparar com aquela pedra novamente, você passa por ela tranquilo. Rapaz, agora eu salto ela de olho fechado. Pronto. Percebeu o quanto você melhorou de lá para cá? Olhou para trás? Olhei. Bom, você conseguiu dar a evoluída de lá para cá. Só que essa pedra aí é maior. E assim como você transpassou aquela de lá, você passa essa também tranquilamente. Eu estou aqui para lhe ajudar. Eu estou aqui para lhe orientar. Ele diz, então pai, me ajuda por favor, que eu não sei o que fazer. Ele fala, mostra o caminho para você seguir. E quando você parar para pensar, você vai estar como nessa terceira figura aqui. Levantando pedregulhos que você nem passava e jogando, nem pensava que seria capaz de carregar e passar para o lado. Quando você retrocede e volta àquela cena da primeira pedra, que você perdeu um tempão sem saber o que fazer, e que você olha que você já está passando por cima de pedras maiores, você fala, pai, como o Senhor é maravilhoso. Olha o quanto eu consegui evoluir. Olha o quanto aquela pedrinha me tirava do tino. Olha como aquela pedrinha, que hoje eu sei que é uma pedrinha, atrapalhava a minha vida. E só em seguir as orientações que o Senhor me deu, quando eu pedi ajuda, eu percebi que nenhuma pedra vai atrapalhar o meu caminho. Eu percebi que estando com o Senhor, pedindo orientação e seguindo as orientações do Senhor, nenhuma pedra atrapalhará o meu caminho evolutivo. E aí, os Espíritos dizem no Evangelho, que bom, você aprendeu. Porque quando Jesus disse lá, ajuda-te e o céu te ajudará, buscai e achareis, ele está dizendo o seguinte, peça a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Não peça para mostrar qual é o caminho que você tem que ir, que a gente não vai fazer o serviço por você. Pai, me diga para onde é que eu vou. Não. Peça que ele mostre, que ele clareie, já que ambos os caminhos estão escuros, que ele mostre uma claridade para que você consiga enxergar qual é o melhor caminho a seguir. Porque nós somos capazes de decidir. E nós temos que ser responsáveis por nossas decisões. Não podemos ficar esperando que a espiritualidade venha e diga, pegue o caminho da direita, pegue o caminho da esquerda, passe por cima. Não. Essa decisão é nossa. E nós precisamos arcar com a decisão que nós tomarmos. Seja ela correta, ou seja ela equivocada. Mas se nós pedirmos ajuda à espiritualidade, se nós pedirmos ajuda ao Mestre Jesus, ele vai clarear e vai nos mostrar qual é o melhor caminho que precisamos seguir. É esse detalhe que precisa entender. É isto que o ajuda-te e o céu te ajudarás está querendo dizer. Nós não vamos fazer o trabalho que são de vocês. Nós, espiritualidade, estamos aqui para lhe auxiliar a que você possa ver de melhor forma que decisão precisa tomar. Mas esta decisão é nossa. E precisamos assumir isso. Não estamos mais na infância, como vimos lá nos tempos mais remotos. Em que tinha sempre alguém, né, quando nós somos crianças, sempre o adulto, nossos pais, toma a decisão por a gente. Já crescemos. Já estamos na maioridade. Então nós precisamos tomar nossas decisões. Já temos o conhecimento do que é certo e o que é errado. É porque às vezes o errado é bom, né? Assim, aquele momento é até gostoso. Pois, você falou certo. Aquele pequeno momento em que a gente esquece do Evangelho.
E como Emmanuel falou no filme Nosso Lar, eu achei aquela frase belíssima, em que ele diz: quanto tempo pode durar um instante? Quantas encarnações dura um pequeno instante? Uma atitude que nós temos que leva um instante, alguns segundos. E quantas encarnações, quantos séculos, quantos milênios isso fica perdurando com a perseguição? Porque naquele momento não tomamos a decisão correta. Porque naquele momento agimos com a cabeça quente e não pedimos ajuda ao Pai. Ou o Pai mostrou qual era a ajuda e a gente viu que aquela ajuda dá muito trabalho e quis ir pelo caminho mais fácil. Então, no pequeno instante, gera uma dívida que dura milênios. E alguns espíritos, você e aqueles outros espíritos que você causou aquela... trazer o nome que te mais ouve na reunião mediúnica, aquela traição, você causou aquela traição. Perdura durante séculos e mais séculos. Espíritos que poderiam estar livres, seguindo seu caminho evolutivo, é por conta de um instante, por conta de uma decisão que não foi bem tomada, por conta que nós não quisemos, naquele momento, seguir a orientação que foi dada. Às vezes até pedimos ajuda, mas nem sempre ouvimos o que queríamos. Mas a ajuda veio e falou: ó, meu filho, o caminho é aquele ali. Ah, pai, mas aquele caminho ali eu vou dar uma volta 2 vezes esse caminho de cá. Mas o melhor caminho para você é aquele. Eu só posso lhe dizer isso. A decisão é sua. Ele fala: pede forças para resistir-te ao mal e as tereis. Não dá para falar: pai, eu não aguento mais, minha vida é tudo assim, é muita maldade, é muita obsessão, é muita perseguição, eu tenho obsessão lá dos encarnados e dos desencarnados, eu não sei se eu vou aguentar mais não. Tá. Em vez de ficar lamentando, não seria bom te parar, orar e pedir forças para resistir ao mal? Esse cara aí, conhecido como Jesus, ele mostrou tudo em que um homem, uma mulher, um ser humano encarnado pode fazer. Ele é Jesus, claro, mas ele suportou essa tentação como homem. Ele se apegou à oração. Ele passou os 40 dias no deserto e se apegou à oração. Ah, mas ele é Jesus. Não, mas ele vai demonstrar o que cada um de nós podemos conseguir. Ele pode muito mais do que ele demonstrou aqui. Mas o que ele demonstrou aqui para nós é o que nós, seres humanos, podemos fazer. E ele mostrou: o caminho é a oração. Vai ter momentos que nós vamos estar realmente quase perdendo a cabeça. Quase. Pede forças. Ajuda-te. Ajuda está ali ao seu lado, ó. Às vezes você está ali no momento de atribulação forte, está ali seu mentor e mais 3 espíritos ali ao seu lado, só aguardando você pedir ajuda para ele ajudar. Ele não tem autorização, estão ali sentindo querendo lhe ajudar. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Pede ajuda. Pede ajuda. Ora, e vai dar tudo certo. Pede assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhá-vos. Sempre. Sempre. Olha o que nós estamos conversando nessa noite. É pedir ajuda. Vamos vencer o nosso orgulho. Já percebeu que até para pedir ajuda à espiritualidade, até para pedir ajuda a Jesus, nós somos orgulhosos? Eu me digo: pô, pai, eu errei mesmo, eu estou precisando de ajuda, eu reconheço, eu fui errado, se eu não fizesse tal coisa não seria assim, me ajuda, pai.
é isso. Nós somos orgulhosos para pedir para o irmão que está ao lado, né? Ele vai saber dos meus problemas, eu aqui na minha pompa vou manter. Mas até para a espiritualidade, que ele conhece, que nos conhece de cabo a rabo, como nós chamamos, de trás para frente, conhece todos os nossos vícios e as nossas virtudes, e está com vergonha de pedir ajuda a eles, ou o nosso orgulho é tão alto que não quer pedir ajuda nem que seja a eles. Vamos parar para refletir isso. A fórmula está aí. Pede e obtereis. Simples, mas não queremos pedir. Será que não é orgulho que está falando tão alto dessa forma? Que não permite que a gente peça ajuda? Ah, mas se for para me ajudar, só se para tirar tudo de vez. Olha o orgulho falando alto novamente. Olha o orgulho dizendo que é Ele que manda em nossas vidas. A gente precisa parar para refletir nesses momentos e fazer diferente. Porque nós percebemos isso. Quando nós cometemos algo errado, a gente para, já sabe que é errado, e fala, poxa, pai, errei. Só que a gente fala, já estou aqui mesmo, né? Vou continuar. Não. Poxa, pai, errei. Volta. Perdão. É humildade. Vamos retroagir. Vamos entender. Fala, pai, mas eu não consigo. Toda vez que eu chego naquele momento, eu travo e cometo o mesmo erro. Me ajuda, por favor. Você acha que os espíritos vão vir e falar, não, vai por aqui, segue assim? Não. Ele vai lhe orientar, meu filho, o caminho é esse aqui, por isso. Já parou para pensar, se você fizer de tal forma, pode ser diferente. Pai, mas aí essa forma que você está falando vai me dar um pouquinho de trabalho. Mas não vai pensar nas consequências que isso vai ter. Vai lhe dar mais trabalho, mas não vai trazer nenhum mal para você ou para outra. Da forma que você quer fazer, vai trazer consequência para você, para sua família, para seu vizinho, para aquela pessoa que está passando no momento. Então, vamos vencer esse orgulho. E aí ele finaliza falando assim: mas pede sinceramente, com fé, confiança e fervor. Não é pedir por pedir. Aí eu ouvi uma palestra um dia lá no COFA que disse que era para eu pedir. Então eu vou pedir aqui, pai, me ajuda aí porque eu não estou aguentando não. Pede com fé. Pede com confiança, na certeza que você vai ser atendido. Você pode ter certeza, você pode estar lá no seu canto, naquele momento de tristeza absoluta, você pedir com fé, com aquela energia, que você sabe que está sendo ouvido. Você sabe que tem alguém que está lhe ouvindo e que você vai ser atendido. Que pode ter certeza que esse retorno vem. Que esta ajuda vem. Mas ele completa. Apresentai-vos com humildade. Olha o que nós estamos falando aqui há algum tempo. Com humildade. Se nós achamos que somos superior a tudo, porque temos inteligência fora do comum, estamos acima da média, temos um patamar econômico acima da média, e o orgulho fala mais alto, não vai ser ouvido. É como você está lá falando com um surdo mudo que só entende a língua de Libras, e você está ali falando, gesticulando, ele está: não estou ouvindo sua ajuda. Não estou ouvindo sua ajuda. E aí você, porque não está sendo verdadeiro. Baixa esse nariz. Olha para o pai e diz: perdão, eu errei muito. Eu assumo que eu errei. Me ajuda, por favor. Aceita. O que ele diz, com humildade, não com arrogância. Sem o que sereis abandonados vossas próprias forças. E as quedas que derdes serão o castigo do orgulho. Entende?
Se ao invés de eu pedir com humildade, eu sou arrogante, sereis abandonado por quê? Porque ninguém vai lhe ouvir. Você está falando em uma língua, você está falando aqui no inglês, a pessoa só ouve o português e não entende nada de inglês. A pessoa só entende Yorubá, você está falando Nagô lá o tempo todo. Não rola. Sejamos sinceros, sejamos humildes. Peça com fé, com certeza. Você acha que nossos filhos, quando pedem um presente, ele pede assim: ô pai, será que você pode me dar um PS5? Não. Ele pede ali naquela alegria: pai, eu tô precisando, eu quero esse jogo para mim, por favor, você pode pedir. Ele sabe que você pode dar, ele está na fé que pode ter. É assim com Deus. Eu preciso pedir, eu preciso me ajudar. Como é que eu me ajudo? Pedindo a Ele com fé. É sendo sincero mesmo. Porque Ele sabe tudo que nós somos. Não adianta esconder. Ele fala: pai, como o senhor sabe, eu errei, fiz tal coisa contra A, tal coisa contra B. Eu traí minha esposa, fiz tudo isso. Me ajuda. Eu estou perdido. Eu não sei o que fazer. Ele vai ajudar. Ele sempre nos ajuda. Porque Ele sempre estará conosco. Seja nos momentos felizes ou nos momentos de tristeza, Ele sempre estará conosco. Ele sempre nos conduzirá ao caminho do bem. Não esqueçamos isso, gente. Não esqueçamos disso. Por mais turbulenta que esteja a nossa vida, um período de nossas vidas, né? É passageiro. Se apegue a Ele, que com certeza aquilo que precisamos passar, e na maioria das vezes é necessário que passemos, não vai ser tanto como está parecendo. Aquela pedra que parecia um pedregulho do tamanho do Everest, de repente a pessoa percebeu que não era isso tudo. Era do tamanho de uma bola de gude. Você entende? Porque foi o momento que ela se apegou a Ele. Ele falou: agora que você está pronto, olhe para aquela pedra. Perceba como ela é pequena. E assim, minha filha, outras pedras virão, maiores que essa. Mas agora você já sabe o caminho de transpassar toda e qualquer pedra que aparecer em sua vida. E vai aparecer. E vão aparecer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 pedras. Milhões de pedras. E nós vamos passar por cada uma delas. Em alguns momentos podemos até cair. Poxa, não estava preparado para essa. Eu vou pedir ajuda. Pai, me ajuda. Essa aqui está um pouquinho maior. Ele fala: Wagner, é porque o caminho é esse. Para você passar por essa aqui primeiro, vai lá se reconciliar com aquele seu irmão. Vai lá ajudar o seu pai. Ah, tá. O que é que você está fazendo no seu momento de folga? Você está indo apenas 2 horas por semana no centro e está achando que está fazendo toda a caridade do mundo. E você tem muito mais tempo de folga. Você não precisa viver dentro do centro. Mas você tem outros momentos que você pode doar para a caridade. Ainda que não seja no centro. Mas vamos exercitar essa caridade. Já parou para pensar nisso? O senhor tem razão. Então, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E que possamos aprender, gente, a pedir ajuda. Não pense que falar, Ele sabe tudo, Ele sabe o que eu estou passando. Não, Ele sabe. Mas nós precisamos aprender a exercer nossa humildade. Peça com fé. Quando a gente pede com fé, é uma oração que a gente está fazendo. E é sempre bom de estar em contato com Ele na oração. Os bons espíritos vêm
e a nossa atmosfera, a nossa psicosfera se transforma. Então, é isso que eu queria falar com vocês aqui hoje. Por mais que ele esteja ao nosso lado, a gente precisa conversar com ele. Precisa pedir ajuda. Mostre para ele. Ele sabe tudo, mas mostre para ele que nós precisamos de ajuda. E que possamos pedir ajuda a Jesus. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Uma boa noite para todos vocês. Foi muito bom estar aqui. Quando a gente começa a falar de Jesus, essa energia dele é muito boa. É muito bom falar do cara. Então, assim, que possamos ter uma noite agradável, uma noite de sono com nossa família, para a gente sentar para ler um livro, para assistir alguma coisa na televisão, e que possamos continuar com essa semana abençoada, em nome de Jesus. E louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz.
E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.